Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos continuar o conteúdo de onde nós paramos. Vocês já tinham visto os sujeitos e também a noção de frase, oração e período. Então agora nós vamos entrar na parte de predicados, tá bom? Vamos estudar os tipos de predicados. Nós vamos lembrar primeiro que o sujeito é o elemento a respeito do qual se declara alguma coisa, ou seja, é aquele termo, é aquele elemento sobre o qual eu estou falando alguma coisa. Eu estou dizendo que ele fez alguma coisa, que ele agiu, que ele tem, que ele está de algum jeito, de algum modo, ok? Mas uma dica é certa sobre o sujeito: é o termo sempre que vai concordar com o verbo. Como é então que eu vou saber quem é o predicado? Quando eu retiro o meu sujeito. Depois que eu tiro o meu sujeito, o que sobra é o meu predicado. Por isso que o predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Então olha aqui o exemplo. Os jogadores entraram na quadra. Quem entrou na quadra? Os jogadores. Eu retirei o sujeito, o que sobrou é o predicado. O mesmo acontece aqui embaixo. Marina permanece triste. Quem permanece triste? Marina, que é o meu sujeito. Retirei o sujeito, o que sobrou é o predicado. Então nós vamos agora relembrar, porque vocês já estudaram isso lá no passado, o predicado nominal. O predicado nominal, eu já adianto para vocês que ele vai indicar sempre um estado ou uma qualidade do sujeito. Por que o predicado nominal vai indicar um estado ou uma qualidade do sujeito? Exatamente porque ele tem esse estado ou essa qualidade presente no predicado e ele tem um verbo de ligação. E qual é a função do verbo de ligação? Está aqui, ó. O verbo de ligação, eles ligam um estado ou uma qualidade do sujeito ao próprio sujeito. Os mais comuns são ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Então, observa aqui embaixo no exemplo. Ela continua triste. Continua triste é o meu predicado. Será um predicado nominal por quê? Primeiro, porque eu tenho o verbo de ligação. Porque ele está juntando o triste, que é o estado, ao sujeito. Segundo, porque todo esse predicado está indicando um estado. E terceiro, porque ele possui um estado. Como é que se chama esse estado? Predicativo. Nesse caso, esse estado está se relacionando ao sujeito, que é ela. Então, é um predicativo do sujeito. Aqui embaixo, ela é orgulhosa. Nesse caso, o orgulhosa é uma qualidade de ela. Quem está ligando o orgulhosa a ela? É o verbo é, que é um verbo de ligação. Orgulhosa não é uma qualidade? Então é o predicativo, que nesse caso é o predicativo do sujeito, porque está se referindo ao sujeito. E todo esse predicado é orgulhosa, será um predicado nominal. Por quê? Porque ele está indicando uma qualidade. O predicativo do sujeito é o nome do termo que expressa essa qualidade ou esse estado em relação ao sujeito. É importante vocês lembrarem que o predicado nominal vai ter como núcleo, ou seja, como parte mais importante, o predicativo. Então, quem é o núcleo do predicado nominal? É o predicativo, que nesse caso aqui é o predicativo do sujeito. Mais dois exemplos. O menino ficou feliz. Ficou feliz é um predicado nominal por quê? Primeiro, porque ele indica um estado do menino, que é o feliz, ou seja, é um predicativo do sujeito, esse feliz. Segundo, ficou feliz é um predicado nominal porque possui verbo de ligação. Está aqui, ó, que é o ficou. Olha aqui embaixo. Joana anda triste. Anda triste é o meu predicado. Por que é um predicado nominal? Porque eu tenho o predicativo do sujeito, que é o triste, eu tenho o verbo de ligação, e então, por isso, o próprio predicado nominal indica um estado ou uma qualidade. E reparem nesse verbo, o verbo anda, que ele não indica sentido de caminhar, ele indica sentido de ficar, de estar. Está indicando um estado, tá bom?
Agora vamos ver o predicado verbal. Se o predicado nominal ele indicava um estado ou uma qualidade, o predicado verbal ele vai indicar sempre uma ação praticada ou sofrida pelo sujeito. E quem é que vai ser o núcleo do predicado verbal? O verbo. Então, olha para cá. As nuvens trazem a chuva, Mariana precisa do cinema, Marcos caiu. Quando eu retiro o sujeito dessas orações, o que sobrou é o meu predicado. Só que esses predicados, eles indicam ações. Trazer é uma ação, precisar é uma ação, cair é uma ação. Então, nesse caso, eles são predicados o quê? Verbais, porque eles estão indicando ação. Trazem a chuva, precisa do cinema e caiu é um predicado verbal. Cada uma dessas orações aqui tem o seu predicado classificado como verbal. E o predicado verbo nominal? Ele, como o próprio nome já diz, ele vai ter uma parte verbal e uma parte nominal. A parte verbal vai ter como núcleo o verbo. A parte nominal vai ter como núcleo o predicativo, que é o predicativo do sujeito nesse caso. Então, olha para cá. Marta viajou contente. Neste caso, contente é o predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui o núcleo da parte nominal. E o viajou é o núcleo da parte verbal, porque indica ação. Então, esse predicado viajou contente, ele é verbo nominal. Por quê? Porque ele tem uma parte que indica ação, que é o verbo, e uma parte que indica um estado, que nesse caso é o predicativo do sujeito. E a gente aproveita para relembrar os predicativos. Nós já falamos um pouquinho deles. Os predicativos eles podem ser tanto do sujeito, quando eles indicam um estado ou uma qualidade do sujeito, como é o caso aqui, Marta viajou contente. Quem é que estava contente? Marta. Marta é o meu sujeito. Então, contente está se referindo a Marta, predicativo do sujeito. Mas nem sempre esse predicativo vai se referir ao sujeito. Às vezes, ele pode se referir ao termo que completa o verbo, que é o chamado objeto, que nós vamos relembrar mais lá para frente. Olha aqui na frase de baixo. A chuva deixou a população apavorada. Apavorada. Quem é que estava apavorada? Era a chuva? Não, era a população. E a população não é o sujeito, é o objeto, é o complemento verbal que recebe o nome de objeto. Então, esse apavorada é o predicativo do objeto. Ou seja, eu estou dizendo que o apavorada está se referindo à população. Enquanto aqui em cima, o predicativo é do sujeito, porque o contente está se referindo a Marta, que é o sujeito. Nós vamos deixar para vocês do segundo ano alguns exercícios numa folhinha que vai ser enviada depois para vocês fazerem com o intuito de fixar esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar para o e-mail dos professores de vocês que nós vamos tirar as dúvidas, tá bom?